Vamos falar sobre a lei do retorno? Que aula fantástica. Se você assistiu a aula passada, você já viu que foi fantástica. E eu espero que você esteja gostando. Aproveita que você está ouvindo isso aqui, dá um like logo aqui, por favor. Que é chato ter que ficar pedindo isso o tempo todo. Mas dá um like, deixa um comentário. Que seja um coração, mas deixa um comentário. Que ajuda o YouTube a entender que eu preciso chegar a mais pessoas, que o conteúdo é relevante. Então vamos lá? Gênesis 29. Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente, ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com suas ovelhas e cabras. E aí vai falando blá 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 blá. No 9 fala assim: Jacó ainda estava falando com eles, com os pastores, quando Raquel, que era pastora de ovelhas, Raquel era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi, tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Olha que interessante. Você lembra o que Rebeca, a mãe dele, fez pro Eliezer, que era empregado do pai de Isaac? Que ela chegou, pegou água e deu aos camelos. Lembra dessa história? Você não lembra dessa história? Volta no vídeo Isaac e Rebeca, tá? Eu acho que esse é um vídeo antes do que esse. E aí, você, olha que interessante, Jacó faz a mesma coisa. Ele vai pegar água e vai servir as ovelhas. E tá, e aí ele beijou. Eu queria levar você nisso porque eu já fiz estudo com um adolescente, ele sempre faz a pergunta, mas ele mal conhecia a Raquel, ele acabou de ver a Raquel, ele beija a Raquel, e agora? Parem e analisem a cena. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar. Versículo 11. Esse beijo não é um beijo. Beijo. Entendeu? Não era na boca. Porque você vai ver que no versículo 13 fala assim: ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Tá falando de Labão. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e o beijou e o levou para casa. Senão vai ser beijo aqui também? Claro que não, gente. Para com isso. Mentalidade de vocês está muito poluída. Tá? Então, tá. Aí aqui. Labão vai e encontra Jacó e blá, blá, blá. Segue o fluxo da história. Versículo 14. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Aí Labão disse: não está certo você trabalhar de graça para mim, só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia e a mais moça Raquel. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor a fim de poder casar com Raquel. Aí tá, Labão vai, aceita e blá blá blá. Jacó de 20. Já assim, Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel. 21. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão: eu tô pulando alguns versículos, mas depois você lê com calma. Dê-me a minha mulher, o tempo combinado já passou e eu quero casar com ela. Para aqui comigo. Teu namorado aguenta 7 anos para poder casar com você? Esses 7 anos aqui é aquele namoro antigo. Não tinha abraço, não tinha beijo, não tinha toque, não tinha nada. 7 anos trabalhando de graça. De graça. Pra poder casar. Pra poder encostar, beijar, cheirar. 7 anos. 7 anos. Sabe o que acontece? Essas meninas estão se valorizando muito pouco. Muito pouco. Mas eu também olho pelo lado de Labão. Tu sustentou, tu deu roupa, tu deu comida, tu educou, tu cuidou, tu pagou estudo, aquela coisa toda. E aí vem o cara e leva de graça? Tipo, nada. Chegou, deu um cheiro no cangote, levou? Sim, não, filho. Tá tudo meio bagunçado hoje em dia. Mas volta pra Bíblia que vai dar certo. O investimento que tu deu na tua filha,
tu tem que cobrar de volta. Pô, mas o cara tem que pagar? Não, mas ele tem que ser alguém à altura da tua filha. Tu deixa qualquer bagaço entrar? Vamos pensar? E Raquel? Quanto que tu vale, Raquel? Que o cara vem, uma mão na frente e outra atrás, e leva de graça? Não. 7 anos, filho. 7 anos trabalhando de graça. Vamos continuar. E aí, 22, Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite, Labão pegou Leia, a filha mais velha, e a entregou a Jacó. Ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Leia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por isso foi reclamar com Labão. Ele disse: por que o senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o senhor me enganou? Pausa. Vamos entender como é que Jacó não viu que era Leia. Se ele sabia a diferença, se ele estava ali 7 anos. Vamos entender uma coisa. Casamento do Oriente tem aquela história da roupa e tudo mais. E Raquel deveria, né, estar com todas aquelas roupas e não estava. Então ele vestiu Leia. Leia foi cortejada naquela festa de casamento que demorava um tempo, né, bem grande. E enquanto isso, Jacó está fazendo o que os homens já adoram fazer? Cachaçando. Porque é festa. Muito vinho, muita bebida e blá, 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 blá. E aí depois não percebeu quem era quem. Na noite de núpcias, já deu ruim, porque já estava bêbado, já estava ruim. E aí, ó, filho, não descobriu quem era quem. No dia seguinte, que aí sai bebida, sai tudo, Jacó foi perceber que havia sido enganado. Só que tem um detalhe. Volta na história. A quem ele enganou? De quem ele recebeu algo que não era dele? A lei do retorno. Porque Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Vamos abrir esse versículo? É bom você ter esse versículo aí. Calma aí que eu vou pegar ele para você. Gálatas. Gálatas, para você que ainda não sabe, fica após Coríntios. Tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, vem Gálatas. Capítulo 6, versículo 7. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Vou até grifar aqui. Cadê meu marca-texto? Já sumiu daqui meu marca-texto. Mas eu tenho que botar outro marca-texto aqui. Pronto. Já marquei na minha Bíblia. Porque eu falo pra gente, marca. Usa. Bíblia não é aquela coisa que você tem que deixar. Não, é pra usar mesmo. É pra ler, analisar. Encheu tudo, compra outra. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. O que Jacó plantou? Ele não enganou? Ele não usurpou? O que Labão fez? Ele não enganou? Ele não usurpou? Pegou Raquel e deu Lia? Ou Leia? Em algumas traduções vai estar Lia, em outras vai estar Leia. Enfim, ele fez isso. Jacó poderia debater muita coisa? Não, ele foi reclamar o direito dele, mas ele poderia debater? Ah, eu vou matar! Vai não, filho, tu fez errado também. Ou você não tá aí exatamente porque teve que fugir de lá. Sabe qual é o nosso grande problema? Achar que a gente tem que se vingar. A Bíblia fala assim, porque a vingança é do Senhor. Romanos 12, 19. Minha é a vingança, diz o Senhor. Você não tem que se vingar. Se Esaú fosse lá, desse uma coça em Jacó naquele momento, Jacó aprenderia a lição? Não. Ia ser um Jacó espancado. Agora, quando a gente entrega na mão de Deus e deixa, olha como é que Deus é incrível. Deus fez Jacó sair de casa para um outro lugar. Nesse outro lugar, não tinha mamãezinha, porque se você lembrar da história de Jacó, Jacó era o protegido da mamãe. Lá não tinha mamãezinha. Jacó tem que trabalhar de graça por 7 anos. Gente, você consegue trabalhar 30 dias sem receber nada? Eu vou dizer nem 30, uma semana sem receber nada?
só te dando só comida e água? Não. Aí agora eu te falo, você trabalha 7 anos para receber algo. A expectativa durante 7 anos, nutrindo dentro de você 7 anos esperando receber algo. E aí, alguém vem e toma a sua bênção. Você tem noção? Por que a gente fala? Gente, deixa na mão de Deus. Porque é Ele que faz a justiça. É a Bíblia. Está aqui escrito. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ah, mas você vive no meio de uma confusão, vive jogando piadinhas, vive jogando indireta, vive jogando, como é que fala? Criando discussões. Aí depois você não entende porque a sua vida é no meio da discussão. A sua família não fica em paz, mas você está plantando. Tudo bem que você acha que está plantando no terreno de outro, mas na verdade não. Tudo aquilo que você planta, você vai colher. Plantou coisas boas? Então aguarda crescer, porque a colheita é certa de coisas boas. Plantou coisas ruins? Você vai colher coisas ruins. Não tem como plantar morango e colher chuchu. Não rola. Segue a história. E aí, vai ficar por isso mesmo? Não, não vai ficar por isso mesmo, né? 26. Labão respondeu. O que é Labão? Labão é aquele que enquanto você vem na escola que Jacó acha que estudou, foi Labão que fundou. Pra tu ter noção. E tá no sangue, né? Aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine a semana de festas do casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, porque já não tinha dinheiro, afinal de contas ele trabalhou tudo o salário dele foi para pagar a Raquel, né? Ou seja, para comprar algo que nem ele queria. E aí ele ficou com Leia, né? Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, ele deu a Raquel. Jacó concordou e quando terminou a semana do casamento, Labão lhe deu a outra filha como esposa. Labão tinha dado uma outra escrava para Raquel também. Jacó também teve relações com Raquel e ele amava Raquel muito mais do que amava a Leia. E ficou trabalhando para Labão por mais 7 anos. A gente vai parar por aqui, né? Até porque nosso tempo já está estourando. Mas para você ver, ele trabalhou 7 anos e ganhou Leia, né? E aí ele teve que trabalhar mais 7 para ficar com Raquel. Ou seja, 14 anos da vida dele, ele ficou parado ali. Consequência da fuga. Consequência. Porque se ele não tivesse fugido, se ele não tivesse feito aquilo tudo, ele poderia estar continuando lá com a mamãe dele. E aí sim, na hora de casar, porque você vê que foi um conselho do pai, ele iria lá, buscava e ele ia morar lá. Tudo que ele trabalhasse seria dele, seria o dinheiro dele, seria a vida dele, o momento dele. Mas não. As consequências a gente vai carregar para nossa vida. E isso você vai ver que um erro lá atrás é a consequência da vida dele lá para frente. Por quê? Jacó não precisaria ter casado com Leia, Jacó não precisaria ter feito tudo isso. Ele só precisaria estar lá. E se você não assistiu a aula sobre propósito de vida, você vai ficar um pouquinho perdido. Mas quando você assistir a aula propósito de vida, que está aqui no YouTube, são 3 vídeos que vão ampliar sua mente numa dimensão gigantesca. A sua vida vai mudar quando você entender o que a Bíblia fala sobre propósito de vida. E aí, quando Jacó entende isso, ou melhor, quando Jacó começa a entender o propósito de Deus, ele para de fugir. Só que agora ele já fez umas besteiras que ele vai ter que seguir em frente. Deus não tira a consequência. Consequência é consequência. A diferença é que a consequência pode ser boa ou ruim. E isso depende de você. Porque é você quem vai definir qual a consequência da tua vida. A consequência de ser um filho obediente e a consequência de ser um filho desobediente. Escolha sempre obedecer a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos, porque a sua vida vai bem. Que Deus te abençoe. Paz, te espero na próxima aula. Deixa o like aqui. Paz.